Olá, o vídeo de hoje se intitula O Golpe. É um assunto interessante, espero que a narrativa atenda os interesses de todos, vocês poderão ter uma ideia global do que vem ocorrendo no Brasil. Nós vamos fazer uma narrativa simples, de fácil entendimento, para que todos possam usufruir do conhecimento que eu pretendo transmitir ao longo deste vídeo. Mas antes peço a todos que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e comentem, para que se possa ter uma visão do alcance que o assunto traz de interesse para todos. Bom, nós vamos ter como marco o ano de 1964. Até chegar a 1964, as forças comunistas e as forças nacionalistas, as forças que defendiam a democracia brasileira, eles entraram em conflito. E em 1964 se deflagrou um golpe tido por uns, revolução tido por outros e o contragolpe tido por outros ainda, não é? E os comunistas, na ocasião, que tentavam implantar essa ideologia no solo brasileiro, eles apelaram para a luta armada e foram derrotados no campo de batalha. E não só tiveram a sua ideologia sufocada pelos vitoriosos. Muito bem. Desta forma, o regime militar, elaborou a Constituição de 67, com a emenda constitucional número 1 de 69, e essa Constituição contemplava as polícias militares na parte que dizia que elas eram forças reservas e auxiliares do Exército. Esse era o dizer que tinha relacionado às polícias militares. Os militares devolveram o poder aos civis, na época do presidente João Batista Figueiredo. E os civis elegeram a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição brasileira para tirar essa que estava vigorando e que vigorou durante todo o regime militar. Nessa Constituinte, havia os grupos de trabalho e havia um grupo cuja ideia era extinguir as polícias militares ou desmilitarizá-las. Esse grupo que tinha esse objetivo era capitaneado pelo deputado Hélio Bicudo, que era um promotor de justiça. Deu-se todo o embate. Alguns militares também tinham esse mesmo objetivo, a extinção, não, mas a desmilitarização das polícias militares, mas os coronéis não queriam, tinham uma opinião contrária. Diziam que as polícias militares deveriam continuar militarizadas. E se quisessem que elas fizessem inquéritos policiais, não teria problema nenhum, eles fariam. Mas eles queriam continuar militares. E essa vontade dos coronéis prevaleceu e as polícias militares, que eram tidas praticamente como extintas ou desmilitarizadas, saíram extremamente fortalecidas nesta Constituição Cidadã de 1988. Além de preservar
o comando de ser força, reserva e auxiliar do Exército, eles obtiveram uma série de outras regulamentações dentro da Constituição, inclusive alcançando o status de militares e ganhando autonomia administrativa e financeira. Então, eles saíram extremamente fortalecidos e mantiveram o poder das armas. Então, agora, eles são, de fato, militares. Bem, mas eles não queriam só isso. Eles tinham um projeto com objetivos a alcançar. Eles precisavam se fortalecer, aumentar o seu efetivo. Então começaram a dizer que a prevenção criminal era muito mais importante do que a repressão criminal, chamando os holofotes para si, com o seguinte dizer: a presença do homem fardado inibe a criminalidade. Então, com esse movimento, eles conseguiram aumentar o seu efetivo. E aí foram criados inúmeros batalhões. Quando a quantidade de batalhão ficou muito grande, já estava trazendo dificuldade, eles então criaram as companhias independentes e foram agigantando o seu efetivo. Aumentaram o status do comandante das companhias independentes, de capitão para major, e foram dando sequência a esse projeto de expansão, de crescimento de efetivo. Com esse objetivo já praticamente consolidado, eles partiram para um outro objetivo a ser alcançado. Eles queriam também o poder político. Como fazer isso se o grosso da tropa não podia votar nem ser votado? Cunharam também a seguinte frase que diz o seguinte: o policial militar não pode ser cidadão de segunda classe. E com essa afirmativa, eles passaram a buscar esse objetivo e conseguiram o poder de votar e ser votado. Desta forma, com o efetivo aumentado, eles passaram a eleger vereadores em diversas câmaras municipais, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Talvez, senadores passaram a eleger todos os representantes no meio legislativo e passaram a ter voz. Então eles aglomeraram o poder das armas e o poder político. Eles conseguiram reunir num todo. Mas tiveram mais ganhos ainda nesse trajeto de conquistas. Eles conseguiram se inserir na hierarquia disciplinar do Exército, passando a gozar dos mesmos direitos e deveres dos militares das Forças Armadas no que se refere à hierarquia disciplinar. Por exemplo, prestar e receber continência legalmente do militar do Exército. Então eles se inseriram no corpo do Exército Brasileiro. Esse é o meu entendimento.
Então, observe, eles conseguiram aumentar o efetivo, conseguiram o poder político, então já tinham o poder das armas, conseguiram o poder político e consolidaram o poder das armas ao inserirem-se na hierarquia disciplinar do Exército. Muito bem. Dessa forma, eles se tornaram, então, militares de fato. Olha, num período curto de espaço de tempo, aquela organização que estava correndo o risco de ser extinta ou desmilitarizada, conseguiu um poderio através de um projeto de poder estrondante. Nunca nenhuma outra corporação conseguiu êxito desta mesma forma. É difícil você encontrar isso na história política da humanidade. Espaço tão curto, com tanto poder conquistado. Mas falta, eles estão tentando galgar mais um patamar. Qual é esse patamar? Agora, recentemente, foi divulgado na mídia que eles estão pleiteando chegar ao generalato. A partir do momento que eles conseguirem galgar o generalato, equivalente aos 3 graus de generais de exército, eles se equipararam à força regular. Eles se equipararam ao exército brasileiro e subordinam-se tão e unicamente ao general de exército. Simplesmente só ao general de exército. O que se espera de uma polícia estadual com um alcance gigantesco como este que eu estou relatando aqui neste vídeo? O que se espera? O que se quer com tanto poder? Bom, mas o que há de novidade nisso tudo que eu estou relatando? Tudo que eu estou falando aqui, o que há de novidade? E que passa desapercebido, que todas essas conquistas se deram nos governos de esquerda, porque eles, polícia militar, é subordinada, teoricamente, na prática tem que se verificar, aos governadores de estado. E na sua grande maioria, se não dizer todos, porque no Brasil não há partido de direita, são de esquerda. São de partidos de esquerda. Inclusive de partidos comunistas. Como é possível? Isso aí enseja uma nova pergunta. Que não quer calar. Você tem uma força policial gigantesca, com o poder que ela conseguiu conquistar. Praticamente, se você junta o poder político ao poder das armas, se torna absoluto. E os governadores permitiram isso sendo de esquerda? Com que objetivo? Com que objetivo? Eles fortaleceram a repressão contra si? Contra a esquerda? Mais uma vez? Ou eles buscaram fortalecer-se? Uma vez que as polícias militares são suas subordinadas diretas? Fica uma indagação. Eles queriam fortalecer a repressão contra si ou se fortalecer
uma vez que as polícias militares são suas subordinadas. Essa indagação, ela não tem como não ser feita. As polícias militares são gigantescas, o efetivo chega a quase 1 milhão, são disciplinadas, bem armadas. Isso nos põe um ponto de interrogação. Bem, mas ao mesmo tempo, de 64 para cá, nós falamos sobre a evolução dos militares estaduais. Mas os comunistas derrotados e sufocados em sua ideologia não ficaram parados. Não ficaram parados. Eles passaram a implementar as suas doutrinas, a sua ideologia nas universidades. Passaram a doutrinar os universitários brasileiros. Essa doutrinação ultrapassou os muros das universidades e foi para as escolas regulares comuns, chegando às crianças em idade escolar. Passaram a ser doutrinado toda a cadeia de estudantes brasileiros. Certo? E com isso, com essa doutrinação, eles foram aparelhando os órgãos públicos, aparelhando as instituições civis, as empresas privadas. Com essa ideologia que eles mesmos passaram a denominar de socialismo, porque para disfarçar a doutrina comunista. Com essa conduta, com esse projeto, eles conseguiram a proeza de eliminar a direita brasileira. É demodê ser direita. Ninguém fala que é direita. Ninguém fala que é conservador. Tem vergonha. Agora é que está começando a emergir esse movimento de direita. Mas era praticamente uma decretação da sua falência, da sua morte, você se declarar de direita, você dizer que aquelas ideias não poderiam subsistir, porque eles conseguiram sufocar a direita brasileira através dessa doutrinação. Então, nós temos duas forças que lutaram no passado e estão desenvolvendo o seu projeto de poder. Uma de um lado, que nós chamamos de direita, e a outra do outro, que nós chamamos de esquerda. E eles estão a ponto de se confrontar, porque já se perceberam e já perceberam qual é a estratégia de cada um. E provavelmente haverá o conflito, não é? Então veja bem, qual é a preocupação? Eu vou dizer 2 ou 3, muito sucintamente, só para ilustrar. Só para ilustrar. O STF proibiu a polícia de entrar e fazer operações na favela. Proibiu do Estado cumprir com o seu dever constitucional de levar segurança ao cidadão, levar segurança ao povo. Deixou o povo entregue, sabe-se lá a quem. Mas
a gente vê na imprensa notícias de que militares entram e saem das favelas sem serem molestados, sem serem agredidos, com as mais diversas justificativas. Vou fazer palestra, vou debater em associação, vou visitar meus parentes. E o fato é que esse trânsito de militares, sem qualquer represália, isso é preocupante. Porque a gente vê nos noticiários, quando a polícia sobe o morro, entra na favela, intensa troca de tiro, e os militares das mesmas corporações policiais, eles conseguem entrar, mas esses não são molestados. Um outro fato que chama a atenção também é que grupos armados que atuam no assalto a banco, no roubo a carro forte, né, em megas assaltos de milhões, sabe-se lá para financiar o quê? Estão usando munições que são oriundas das forças de segurança, quer sejam federais ou estaduais. Isso é de veras preocupante, não é? Porque uma favela sem policiamento, o crime podendo se organizar, sabe-se lá para que fim, munição usada nas forças de segurança, valores recolhidos de carros fortes de banco para financiar sabe-se lá o quê. Isso é muito preocupante. Olha o aparelhamento, como é que você pode verificar o aparelhamento. Foi noticiado nas redes sociais, na imprensa, uma situação envolvendo um garoto numa escola, uma criança, em que a professora, eu não me lembro se era professora ou um professor, mas acredito que era uma professora, tentou, à força, passar batom nesse garoto. Passar batom nesse garoto. O garoto, a criança, ela não permitiu, não quis, chorou. Eu não me recordo se a professora chegou a conseguir seu intento de passar batom na boca da criança, do menino. Mas, veja bem, quantos crimes essa professora cometeu? Primeiro deles, faz parte da matéria curricular dela esse tipo de comportamento, ela extrapolou da sua função. Ela atuou com abuso de autoridade, abuso de poder contra uma criança indefesa. O segundo crime foi ela usar a força física, porque me parece que ela segurou no braço da criança para contê-lo. Então, uma criança indefesa, que não pode se defender. Então, a criança foi vítima de uma violência física. O terceiro crime que ela cometeu foi uma violência psicológica contra esse menino do sexo masculino e que já se enxerga como macho, como homem. O que ela queria, que nos parece, desconstruir. Então ela causou nessa criança uma violência psicológica.
Esse trauma que esse menino sofreu, com certeza, na sua adolescência, na sua fase adulta, ele vai ter que passar por tratamento psicológico para se livrar dessa violência psicológica que ele sofreu lá na sala de aula. Sofreu uma violência moral. Moral. Porque ele já se enxerga como homem. Como macho do sexo masculino. Ele não só é do sexo masculino, porque assim ele nasceu, ele não foi construído. É o contrário, ela estava tentando desconstruir o que ele era e tinha consciência que era. Então ele foi vítima também de uma violência moral. Isso, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, são crimes graves. São crimes graves. Esse professor tinha que ter tido sua prisão preventiva decretada para servir de exemplo aos demais professores que estão fazendo isso Brasil afora. Mas olha o aparelhamento do poder público. Eu não tenho conhecimento, pode ter acontecido, mas eu não tenho conhecimento, não foi divulgado, porque tinha que ter tido ampla divulgação das consequências desses atos para servir como elemento de dissuasão dos demais que estão fazendo a mesma coisa. Eu não tenho conhecimento de que essa professora tenha tido sua prisão preventiva decretada, retirada da sala de aula, correto? Processada com todos os agravantes da lei. Eu não tenho conhecimento disso. Então, se isso não aconteceu, falhou o Conselho Tutelar, a delegacia local, o Ministério Público local e o juiz da infância, que tem também o dever de atuar. Por que será que isso não aconteceu? Obviamente, é um reflexo da doutrinação que eles receberam quando passaram pelos bancos escolares. O mesmo que estavam tentando fazer com essa criança indefesa. Isso é o resultado da doutrinação. É isso que acontece quando levam para a sala de aula ideologias em vez de ensinar as matérias curriculares. Esse é um exemplo, existem outros. A linguagem neutra não tem previsão legal. O professor não pode fazê-lo. É crime se ele fizer isso. É abuso de poder, é violência psicológica contra a criança. Você está ensinando errado. Se você está ensinando errado, você está cometendo um crime. Você está prevaricando. Você está fazendo ou deixando de fazer para atender interesses próprios, que não são aqueles que o Estado lhe paga para fazer. E tem que se consultar o Estatuto da Criança e Adolescência e se mostrar a essas pessoas que o Ministério Público não está aparelhado, as delegacias não estão aparelhadas, o Judiciário não está aparelhado e que não vai tolerar esse tipo de conduta. Mas será que isso vai acontecer? Espero que aconteça Brasil afora, porque isso está acontecendo no Brasil como um todo, porque o aparelhamento se deu no Brasil como um todo. Essa é a observação que eu faço e deixo para que todos possam analisar. O que eu quero dizer é o seguinte: com essas considerações, fica evidente uma movimentação com intenso planejamento, propósitos, que vem tomando corpo. Vem tomando corpo.
Os ânimos estão se acirrando. Está começando a haver uma resistência a essa doutrinação. Está começando a haver uma resistência a essa esquerda construída. E isso está tomando corpo. Isso pode desaguar num conflito. Pode até, espero que não, se repetir em 1964. E com certeza isso vai trazer muito sofrimento para o povo brasileiro. Vai trazer muito sofrimento. Conflito sempre gera sofrimento, sempre gera miséria, sempre gera dor. E aí, nesse momento do conflito, as polícias militares, subordinadas aos governos de esquerda, inserida na hierarquia disciplinar do Exército Brasileiro, portanto, de mãos dadas com ambos os lados, pergunto mais uma vez, nessa situação, de que lado vão se posicionar as polícias militares do Brasil? Essa é a pergunta a ser respondida. Eu quero deixar aqui, aqueles que assistiram até o final, meu muito obrigado.